Deus, amém? Vamos aplaudir a Dios, amén. A Ele toda a honra e toda a glória. Él toda honra y toda gloria. Aproveita que você está em pé, vamos fazer uma oração juntos. Vamos a hacer una oración juntos. Quanto mais oração, Cuanto más oración, mais poder. más poder. Amém? Amén. Então, cerre os teus olhos Cierra tus ojos, e põe a mão no teu coração coloca la mano en tu corazón. e vamos agradecer a Deus Vamos a agradecer a Dios por mais este momento. por más este momento. Amado Deus, Amado Dios, amado Pai, amado Padre, obrigado, Senhor, gracias Señor. por nós estarmos aqui no templo, Nós estamos aquí en el templo, reunidos, reunidos, mesmo que são poucas vemos que pessoas, son pocas personas, mas nos abençoe, mas bendícenos. derrama a tua graça, Derrama tu gracia, o teu poder, tu poder, alcance aqueles alcanza aquellos que estão que online están online neste momento y en este momento e aqueles que vão assistir y depois aquellos que van a ver después essa palavra, Senhor. esta palabra, Señor. Eu te peço, Yo te pido, eu sou grato a Ti, Senhor. soy grato a ti. Obrigado, Senhor, Gracias, Señor, por tudo, por todo. porque Tu é o nosso Porque Deus, tú eres nuestro o Dios, nosso Pai. nuestro Padre. Amém. Amén. Aplauda o nosso Deus mais uma vez. Aplaude al Señor una vez más. Pode se assentar. Te puedes sentar. Aleluia. Bom, nós estamos nessa série de palavras Nosotros estamos en esta serie de falando palabras sobre vozes. hablando sobre voces. E nós estamos no mês de agosto Estamos en el mes de agosto na campanha en la campaña Derrubando Gigantes. Derrubando Gigantes. E eu faço essa pergunta a você. Y yo le hago esa pregunta a ustedes. Qual o gigante ¿Cuál es el que gigante tem se levantado que se ha levantado contra você? contra ustedes? Nós determinamos Nos determinamos que esse gigante que ese gigante vai cair va a caer em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Amém? Amén. E dentro do tema da palavra de hoje, Y dentro del tema de la palabra de hoy, nós vamos estar falando das nossas vozes. vamos a estar hablando de nuestras voces. Fala com a pessoa do teu lado, assim, as nossas Habla con la persona a tu lado. Nuestras vozes. voces. Você que está online, escreve aí no chat as nossas Online, escribe en el chat nuestras vozes. voces. E você que está online, Y tú que estás online, eu desafio você agora yo te desafío a ti ahora a convidar, a que invites, a enviar a que envíes esse vídeo este video pelo menos a 5 pessoas. por lo menos a 5 personas. Escolhe 5 pessoas Escoge 5 personas e vai e envia essa palavra y va y envía esta palabra para que outras para pessoas que otras personas possam ser alcançadas puedan ser alcanzadas pela palavra de Deus. por la palabra de Dios. Mesmo distante, Mismo estando elas distante, têm acesso que tenga à acceso palavra de Deus. a la palabra de Dios. Então nós precisamos compreender um pouco Nosotros necesitamos comprender un poco da importância de la importancia da voz de Deus de la voz de Dios nas nossas vidas. en nuestras vidas. Às vezes nós ouvimos muitas A vozes. veces nosotros oímos muchas voces. Todos os dias Todos los días nós ouvimos vozes. nosotros oímos voces E às vezes quando Deus fala conosco, y a veces cuando Dios habla con nosotros, nós não damos a devida atenção. nosotros nos damos la debida atención. Eu vou falar com vocês em 3 aspectos. Voy a hablar con ustedes en 3 aspectos. O primeiro aspecto El primer aspecto é a voz es la voz da sabedoria. de la sabiduría. Olha só, hein? Eu pergunto a você, você sabe o que significa sabedoria? Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué significa sabiduría? Nós temos, a princípio podemos falar assim, nós temos 2 tipos de sabedoria. Al principio podemos hablar así, nosotros tenemos 2 tipos de sabiduría. Eu creio que tem mais, Yo creo que tienen más. mas vamos falar de 2 aspectos. Vamos a hablar solo de 2 aspectos. O primeiro aspecto, El primer a aspecto, sabedoria de Deus. la sabiduría de Dios. A palavra de Deus fala Para Dios habla que a sabedoria pertence a Ele. que la sabiduría pertenece E a Ele Él. dá a quem pede. Y Él da a quien pide. Foi o que aconteceu com Salomão. Fue lo que pasó con Salomón. Deus perguntou a Salomão, Dios preguntó a Salomón, pede o que queres, pide lo que que eu quieres, te darei. que yo te lo daré. E Salomão Y Salomón pediu conhecimento e sabedoria. pidió conocimiento y sabiduría. E Deus falou a ele, Y Dios habló a eu él, te acrescentarei mais. yo te daré más. Olha só, às vezes nós nos encontramos Nosotros a veces nos encontramos em uma situação difícil en una situación difícil. e a gente fica batendo cabeça Nosotros quedamos pensando sem saber resolver aquilo. sin saber resolver aquello. A outra sabedoria que eu quero falar Otra sabiduría que yo quiero é a hablar sabedoria do homem, es la sabiduría del porque hombre, Deus que Dios nos dá nos da a sabedoria. la sabiduría. Às vezes a gente consulta os mais velhos Por eso nosotros consultamos los más e os viejos mais velhos têm um entendimento y los más viejos tienen un a respeito de algo al
aspecto de que algo nós mais jovens que nosotros más jóvenes não sabemos. no lo sabemos. Essa é a sabedoria Esa es la do sabiduría homem. del hombre. Deus deu ao homem Dios da al hombre e ele desenvolveu y él desarrolló aquela sabedoria. aquella sabiduría. Às vezes as habilidades Son las habilidades dentro da aprendizagem, dentro del aprendizaje, do conhecimento del conocimiento que nós vamos aprimorando que nosotros vamos aprendiendo. e passamos a ter sabedoria naquele aspecto. Empezamos a tener sabiduría en aquel aspecto. Claro que nós temos aqui pessoas, diversos profissionais, Claro que aquí nosotros aquí tenemos personas de diversas aqui profesiones, presencial presencial e online. y online. Cada um tem a sua habilidade. Cada uno tiene su habilidad. Se eu falar com a Ana, Si yo hablo con Ana, se eu falar com a Maria Lúcia, si yo hablo con María se Lucia, falar com a Thalita, si yo hablo con Talita, as três trabalham no mesmo ramo, ustedes trabajan en la misma ramo, mas cada uma tem a sua habilidade, más cada uno tiene su habilidad, seu conhecimento su e conocimiento a sua sabedoria y su sabiduría para aplicar no seu trabalho, para aplicar en su para trabajo, ter agilidade, para tener agilidad, ganhar tempo ganar tiempo e logo ganhar mais dinheiro, y después ganar más porque dinero, tempo é dinheiro. porque el tiempo es dinero. Se a gente fizer um desafio, Si nosotros hiciéramos un desafío, 3 casas iguais, 3 casas iguales, e colocar cada uma numa casa para fazer o que deva fazer, y colocamos a cada una en cada casa para hacer lo que tiene cada que um hacer, vai aplicar a sua sabedoria. cada una va a aplicar su sabiduría. Essa é a sabedoria nossa. Esa sabiduría es nuestra. E como nós devemos ouvir a voz da sabedoria? ¿Y cómo nosotros debemos oír la voz de la Em sabiduría? primeiro lugar, En primer lugar, a de Deus. la de Dios. Às vezes, A veces, a sabedoria do homem, la sabiduría del hombre quando é proveitosa para nós. da provecho para nosotros. Porque às vezes nós ouvimos Porque a veces nosotros as oímos vozes las voces negativas. negativas. Um exemplo. Un ejemplo. Se você está com um problema no casamento, Si tú estás con un problema en tu casamiento, às vezes você vai se aconselhar com um colega de trabalho a veces tú te vas a aconsejar con un compañero de trabajo que não tem a sabedoria de Deus. que no tiene la sabiduría de Dios. Você fala, eu estou com um problema com meu esposo. Tú dices, yo estoy con un problema con mi esposo. Aquela pessoa pode falar para você, Aquella persona puede hablar para ti. separa dele, boba. Sepárate de él, boba. Você arruma outro. Tú buscas otro. Essa voz Esa voz não é boa. no es buena. Se você vai se aconselhar com o líder, Si tú te vas a aconsejar con un líder, com o pastor, con un com a pastor, pastora, con una pastora, qual vai ser a orientação? ¿cuál va a ser la orientación? Venha o casal, Venga la pareja, vamos conversar, vamos a conversar, vamos ajustar. vamos a ajustar. Aonde está errando? ¿Dónde está el error? Vamos alinhar isso. Vamos a alinearlo. E vocês são casados Ustedes son casados, e casados para sempre. son casados para siempre. Olha a diferença da comunicação. Ve la diferencia de la comunicación. A sabedoria de Deus, La sabiduría de a Dios, sabedoria às vezes do mundo. la sabiduría a veces del mundo. A quem você tem dado ouvido? ¿A quién tú has dado oídos? A quem que você tem se aconselhado? ¿Con quién tú te has aconsejado? Às vezes nós somos A jovens veces nosotros somos jóvenes e estamos ouvindo as vozes dos colegas, y estamos escuchando la voz de los compañeros, dos amigos, de los amigos. e não estamos ouvindo a voz do pai, No estamos oyendo la voz del padre, da mãe, de la madre, que quer sempre o melhor para o filho. que quiere siempre lo mejor para el hijo. Às vezes o pai fala: A veces el padre habla, não fume, no fumes, não beba, no bebas. mas o jovem vai fazer isso. El joven vaya, Está ouvindo está oyendo as vozes do mundo. las voces del mundo. Tem um ditado que fala Tiene un dicho que dice que a voz de Deus que la voz de Dios é a voz do povo, es la voz del pueblo, ou a voz do povo o la voz del pueblo é a voz de Deus. es la voz de Dios. Alguém já ouviu isso? ¿Alguien ya escuchó eso? Isso é uma mentira. Eso es una mentira. Isso é uma mentira. Eso es una mentira. A voz do povo La voz del pueblo não é a voz de Deus. no es la voz de Dios. Se a gente der ouvido o que o povão está falando, Si nosotros hemos oído lo que el pueblo está hablando, muitos estão dizendo, não precisa usar máscara. muchos están diciendo, no necesitas usar máscara. E a gente, com a voz da sabedoria, Nosotros con la voz de la eu sabiduría, vou me cuidar, yo me voy a eu cuidar, vou usar. yo voy a usar. É muito incômodo, Es muy incómodo. não é nada bom usar isso. No es bueno usarlo. Mas eu preciso me cuidar Mas yo necesito cuidarme para cuidar de quem está cerca de mim. para cuidar quien está cerca de mí. Nós vamos na palavra de Deus. Nosotros vamos a la palabra de Dios. Esse texto Este texto
que está em 1 Samuel está en Primera de Samuel 13. 13. Eu não passei esse texto para o Bruno, Yo no pasé el texto para para colocar na Bruno, tela, para não sei se ele colocarlo. alcança. 1 Samuel Primera de Samuel 13, 13, 8. 8. Porque eu estava meditando na palavra Lo que yo estaba meditando en la e palabra me veio esse exemplo também. y me vino este ejemplo también. Olha o que diz. Ve lo que dice. 1 Samuel Primera de Samuel 13, 13, 8. 8. Diz assim: Dice así. esperou Saul Esperó Saúl 7 dias, 7 días, o tempo que Samuel determinara, el tiempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel no viniendo por ahí a Samuel Gilgal, a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. el pueblo se fue apartando de ahí. Portanto, disse Samuel: Por tanto dijo Samuel, trazei-me aqui o holocausto, trae aquí al as holocausto ofertas pacíficas, las ofertas e pacíficas ofereceu o holocausto. y ofrecer holocaustos. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Ya hubiera dado el holocausto, Samuel chegou Samuel llegó e Saul lhe saiu ao encontro y Saúl salió al encuentro para o saudar. para saludarlo. Perguntou Samuel: Preguntó a Samuel, que fizeste? ¿qué hiciste? Respondeu Saul: Respondió quando Saúl, vi que o povo se ia cuando vi que el pueblo se iba, espalhando daqui se estaba yendo de e aquí, tu não vinhas y tú no venías nos dias aprazados, en los días atrasados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micamás, y los filisteos ya se habían juntado en Micat, pensei agora, pensé ahora, descerão os filisteus sobre mim, deseos están a sobre mí, Gigal, Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. y todavía no tuve la benevolencia del Señor. Assim senti-me Así sentir obrigado obligado a oferecer o holocausto. a ofrecer el Nós holocausto. observamos nesse texto Nosotros observamos que en este texto o profeta, que el profeta, o homem de Deus, el hombre de Dios, havia falado com Saul: había hablado con Saúl. me espera ¿Me esperas por 7 por dias 7 días para que eu venha, para que yo venga, para que façamos o sacrifício, para que hagamos el o sacrificio, holocausto. el holocausto? Só que Samuel Solo que Samuel esperou por 7 dias. esperó por 7 días. Samuel não chegou, Samuel no llegó. ele mesmo foi lá e fez o sacrifício. Él me fue allá e hizo el sacrificio. Nessa ocasião, En esta ocasión, quem estava autorizado por Deus ¿quién estaba autorizado por para Dios fazer o sacrifício para hacer el sacrificio? era o profeta Era el e profeta não o rei. y no el rey. Só que nesse momento, Solo que en ese momento Saul se sentiu pressionado. Saúl se sintió pelo presionado povo. por el pueblo. Ele ficou dando ouvidos Él dio sus oídos à voz da multidão a la voz de la que multitud ia embora, que se que ia iba, desistir. querían desistir. E às vezes nós damos ouvido Nosotros damos a essas oídos vozes a esas que voces fala para nós: que habla para nosotros. desista, Desiste. desista do seu casamento, Desiste de tu casamiento. desista do seu trabalho, Desiste de tu trabajo. desista dos seus negócios. Desiste de tus negocios. E a gente acaba Y desistindo, nosotros acabamos desistiendo, ouvindo a voz do povo. oyendo la voz del pueblo. Cuidado, Cuidado essa falácia en esas que hablan que a voz do povo que la voz del é a pueblo voz de Deus, es la voz de Dios. não é certo. No está correcto. Então nós precisamos Pero nosotros ouvir necesitamos a voz de Deus oír la voz de Dios para que para possamos que nosotros podamos avançar. avanzar. O segundo aspecto, El segundo aspecto, nós falamos do primeiro aspecto, hablamos del primer a aspecto, voz da sabedoria. la voz de la sabiduría. O segundo aspecto El segundo é a aspecto voz da circunstância, es la voz de las circunstancias, é a voz do momento, es la voz del momento, é a voz da oportunidade, es la voz de la oportunidad que às vezes que a veces nós ouvimos nosotros oímos e vamos por aquele caminho y vamos por aquel e camino esse caminho não é bom. y ese camino no es bueno. Então, quando nós falamos Cuando nosotros hablamos da voz da de circunstância, la voz de la circunstancia, nós vamos para um outro texto nosotros vamos a otro texto de 1 Samuel de Primera de Samuel 17. 17. Nós vamos ler do 8 ao 10. Vamos a leer del 8 al 10. Olha só. 1 Samuel Primera de Samuel 17, 17, versículo 8 versículo ao 8 10. al 10. Parou, Paró, clamou às tropas de Israel clamó a las tropas de e Israel disse-lhes: y les dice, por que saístes ¿por qué saliste a ordenar
a ordenar a batalha. la batalla. Não sou eu filisteu ¿No soy yo filisteo e vos servo de Saul? y tú servo de Saúl? Escolhei dentre vós Escoge entre ustedes homem un hombre que desça a mim. que venga a mí. Se ele puder pelejar comigo Si él pudiera pelear e me conmigo ferir, y me hiera, seremos vossos servos. seremos sus siervos. Porém, Por ende, se eu o vencer si yo lo e o venzo ferir, y lo hiero, então sereis nossos servos entonces serán nuestros e siervos nos servireis. y nos servirás. Disse mais o filisteu: Dice más el filisteo: hoje hoy desafio desafío as fileiras de Israel. a las fileras de Israel. Dai-me um homem Dame un hombre para que ambos pelejemos. para que ambos peleemos. De quem era essa voz? ¿De quién era esa voz? Essa voz Esa voz era tão somente era tan do solamente gigante Golias. del gigante de Goliat. Olha ele desafiando Mira él o desafiando povo de Israel, el pueblo de Israel, desafiando o desafiando povo de Deus. el pueblo de Dios. Então, essa voz Entonces, esa voz era uma voz da circunstância. era una voz de la circunstancia. Essa voz, Esa voz, ela estava ella estaba desafiando o povo de Deus desafiando al pueblo de Dios a uma peleja a una pelea individual. individual. Não era bom para o povo de Israel. No era bueno para el pueblo de Israel. Aquilo poderia trazer Aquello podía traer um grande prejuízo a Israel. un gran prejuicio. Israel para passaria a Israel. ser Israel pasaría a tão ser somente tan solamente escravo esclavo dos filisteus. de los filisteos. Mas essa voz Mas esa voz do Golias de Goliat representa a circunstância, representa la o circunstancia, momento el momento oportuno oportuno que eles queriam ganhar aquela batalha. que ellos querían ganar aquella batalla. Nós precisamos Nosotros necesitamos encontrar encontrar o momento exato un momento exacto para tomarmos para decisões. tomar decisiones. Não se toma decisão No se toman decisiones durante a batalha. durante la batalla. Eles estavam numa batalha Ellos estaban en una batalla e Golias veio com esse argumento. y Goliat vino con ese argumento. Na hora da El confusão, momento de la confusión, na hora da briga, el momento de la pelea, não se toma decisão. no se toman decisiones. Dentro de um casamento, Dentro de un o casamiento, casal está discutindo, pareja está discutiendo. não toma decisão naquele momento. No tomen decisiones en aquel momento. Não é hora de tomar decisão. No es momento de tomar A decisión. cabeça está fervendo, La cabeza está está caliente. quente Está caliente. e toma uma decisão Y tomas una decisión no momento errado. en un momento incorrecto. Às vezes a pessoa já vai lá, junta as roupas, La persona va allá, agarra las põe na ropas, mala lo coloca en la e maleta se vai. y se va. Aí quando está lá no hotel, Ahí cuando está en el hotel, aí a cabeça começa a trabalhar. ahí la cabeza comienza a trabajar. Que besteira que eu fiz. Ay, ¿qué fue lo que yo hice? Não deveria ter feito isso. No tenía que haber hecho eso. Aí às vezes se sente envergonhado Se siente vergüenza em voltar. en volver. Tomou a decisão Tomó una decisión no momento en un errado. momento incorrecto. Observa as circunstâncias Observa las circunstancias para não tomar a decisão errada. para que no tomes decisiones incorrectas. As vozes da circunstância, Las voces de las circunstancias, elas vêm ellas vienen para nos pegar. para agarrarnos. Tem um outro texto Hay otro texto que a circunstância mostra. que la circunstancia muestra. Vamos ver Vamos a leerlo. Mateus, En Mateos, capítulo 4, capítulo 4, versículo 3 e 4. versículo 3 y 4. Por gentileza, Bruno, mais uma vez. Mateus Mateo 4, 4, versículos 3 e 4. versículos 3 y 4. Olha as circunstâncias Con las circunstancias que, mais uma vez, que más una vez não se toma decisão. no se toman decisiones. A palavra de Deus diz. La palabra de Dios dice, Aqui é um texto bastante conhecido esto es un texto bien conocido que fala da a tentação de Jesus. que habla de la tentación de Jesús. No versículo 3 fala: Versículo 3 habla. o tentador chegou El tentador llegó a ele a él e disse: y le dijo, se tu és filho de si Deus, tú eres hijo de Dios, manda que estas pedras manda que estas piedras se transformem em se pães. transformen en panes. Qual era a circunstância do momento? ¿Cuál era la circunstancia del momento? A palavra de Deus La fala palabra de Dios habla que Jesus que Jesús jejuou por 40 dias ayunó por 40 e 40 días noites y 40 e teve fome. y tuvo hambre. A circunstância La circunstancia era a fome, era hambre. mas a voz Más la voz do tentador del tentador veio para Jesus vino a Jesús e disse: y le dijo, se você é filho de si tú Deus, eres hijo de Dios, manda que estas pedras manda que estas piedras se transformem em se pães. transformen en panes. Era a circunstância, Es la era a circunstancia, fome. era hambre.
E o inimigo não ofereceu pão a Y Jesus. el enemigo no ofreció pan a Ele Jesús. ofereceu pedras. Él ofreció piedras. Pegue as pedras Agarra las e piedras transforme em y pães. transfórmala en E panes. Jesus respondeu: Y Jesús respondió, está escrito, está escrito, não só de pão no solo de viverá pan o homem, vivirá el hombre, mas de toda a palavra de toda palabra que sai da boca de que Deus. sale de la boca de Dios. Amém? Amén. Nós não damos ouvido Nosotros nos damos oídos à voz do tentador. a la voz del tentador. Nós damos ouvidos à palavra de Deus. Damos oídos a la palabra de Dios. Amém? Amén. O inimigo vem e fala El enemigo viene y habla nos nossos ouvidos. a nuestros oídos. Passe por esse caminho. Pasa por este camino. E Deus fala: passe por esse Y caminho. Dios habla, pasa por este camino. Ouça a voz de Deus. Oye la voz de A Dios. voz do Espírito Santo de Deus. La voz del Espíritu E Santo vai de pelo Dios. caminho de Deus. Y ve por el camino de Dios. O Pai está orientando. El Padre está orientando. Não vá para a roda dos escarnecedores. No vaya para la rueda de los escarnecedores. Não se junta com essas pessoas que estão fumando droga. No te juntes con esas personas que están fumando droga. E às vezes aquele jovem vai por aquele caminho errado. Y a veces aquel joven va por el camino Nós errado. temos exemplos Nosotros tenemos na ejemplos palavra de Deus. en la palabra de Dios. Gênesis 3, Génesis 3, capítulo, versículo 4 e 6. versículo 4 y 6. Gênesis Génesis 3, 3, versículos versículo 4 e 6. 4 y 6. Olha, quando nós Ve cuando nosotros damos ouvidos damos oídos à voz da tentação, a la voz de la tentación, à voz da a circunstância. la voz de la circunstancia. Aqui a palavra de Deus fala. Aquí la palabra de Dios habla. Então a serpente disse à mulher: Entonces la serpiente le dijo a la mujer, certamente não morrerás, certamente no morirás, porque Deus sabe porque Dios sabe que no dia em que você comerdes deste fruto, que el día que tú comes este fruto, os vossos olhos se abrirão tus ojos se abrirán e sereis como Deus, y seréis como Dios, conhecendo o bem e o mal. conociendo el bien y el mal. Vendo a mulher Viendo a la mujer que aquela árvore era boa que aquel árbol era para bueno se comer, para comerse, agradável aos olhos agradable a los ojos e desejável para dar entendimento, y deseado para dar tomou entendimiento, do seu fruto tomó del e fruto comeu y comió e deu também ao seu y marido, dio también a su marido que estava com ela, que estaba con e ella ele comeu. y él comió. É um texto Es un texto, bastante conhecido, es bastante conocido. que foi quando aconteceu o pecado. Y fue cuando pasó el pecado, Adão e Eva pecaram, que Adán y Eva pecaron, deram ouvidos dando oídos à serpente a la serpiente e não àquilo que Deus havia y ordenado. no a aquello que Dios había ordenado. E aí vem todas as Y ahí consequências. vienen todas las consecuencias. Todas as vezes Todas las veces que nós que tomamos uma decisão tomemos una decisión errada, errada, contrário à palavra de Deus, que sea contra la palabra de Dios, vem as consequências. vienen las consecuencias. As circunstâncias nesse momento Las circunstancias en ese momento era tão somente de conhecimento. era tan solamente de conocimiento. Adão e Eva tinham de tudo de bom, Adán y Eva tenían todo lo bueno, mas eles quiseram ir além daquilo que havia determinado por Deus. mas ellos querían ir más allá de aquello que había determinado Dios. Então nós precisamos Nosotros necesitamos ouvir a voz de Deus. oír la voz de Dios. Lá no Éden Allá en era Edén protegido por Deus, era protegido por mas Dios. a partir do momento Mas a partir del momento que eles deram ouvidos que ellos dieron oídos ao inimigo, al enemigo, eles foram o caminho contrário. ellos fueron al camino contrario. E o último aspecto Y el último aspecto que nós vamos falar, que nosotros vamos a hablar, nós falamos da voz da sabedoria, hablamos de la voz de la sabiduría, a voz das la circunstâncias voz de la circunstancia e por último, y por último, a voz demoníaca. la voz demoníaca. Quando a serpente falou ao ouvido de Eva, Cuando la serpiente habló al oído de era uma Eva, voz demoníaca. era una voz demoníaca E ela foi por aquele caminho. y ella fue por aquel camino. Quando o diabo falou com Jesus, Cuando el diablo habló con Jesús, era uma voz demoníaca. era una voz demoníaca. Mas Jesus não foi por aquele caminho. Mas Jesús no fue por aquel camino. Jesus disse: Jesús dijo, não só de pão no solo de pan viverá o homem, vivirá el mas de hombre, toda a palavra mas de toda que palabra sai da boca de Deus. que sale de la boca de Dios. Ouça o que Deus tem falado contigo. Oye lo que Dios ha hablado contigo. Mais uma vez, Una
vez más, Eu volto ao exemplo do casamento. vuelvo al ejemplo del casamiento. A palavra de Deus fala Para Dios habla, que o casamento é para sempre. el casamiento es para É siempre, até que a morte o separe. hasta que la muerte los separe. Mas para o mundo, Más para el mundo, qualquer motivo é motivo para divórcio. cualquier motivo es motivo para divorcio. Olha, com a questão da pandemia, Con la cuestión de la pandemia, aumentou muito o número de divórcios. aumentó mucho el número de divorcios. Por causa da convivência. Por causa de la convivencia. As pessoas, elas viviam uma vida muito corrida. Las personas vivían una vida muy corrida. Cada um ia trabalhar no seu serviço. Cada uno iba a trabajar a su Se servicio. encontrava às vezes ao entardecer, Se encontraba a veces en la à tarde, noite, en la noche, por pouco tempo. por poco tiempo. A hora que veio a El pandemia, momento que vino la pandemia, teve que permanecer juntos mais tempo. tuvieron que permanecer juntos más tiempo. Aí começou a brigar, Ahí comenzaron a pelear, a não estar em acordo em tudo. a no estar en acuerdo en E todo. tem aumentado muito Y ha aumentado o número de mucho separações. el índice de separaciones. Porque o mundo Porque el mundo prega isso. predica eso. Ah, se não deu certo, Ay, no, si no arruma salió bien, outro. busca otro. Ah, fulano é melhor do que esse. Fulano es mejor que ese. E a gente precisa ouvir a voz de Deus Nosotros necesitamos oír la voz e de não a Dios voz do maligno. y no la voz del maligno. Dentro do texto de Mateus Dentro del texto de Cuatro. Mateos 4, 8 ao 11, 8 al 11, vamos pegar outro exemplo, vamos a agarrar otro ejemplo, que Jesus que Jesús não deu ouvido no dio oídos ao demônio, al demonio, ao diabo. al diablo. Jesus Jesús permaneceu firme permaneció no firme seu propósito. en su propósito. Esse é um exemplo Este es un para ejemplo nós. para nosotros. O próprio Jesus disse: El propio Jesús dijo, nesse mundo en este mundo tereis aflições, tendrán aflicciones, mas tenha fé, mas ten pois fe, eu venci o mundo. porque yo vencí al mundo. Vamos ler esse texto que está em Mateus 4, Vamos a leer el texto que está en Mateos 4, versículo 8 versículo 8 ao 11. al 11. Levou novamente o diabo Llevó nuevamente el diablo a um monte muito alto a un monte muy alto e mostrou-lhe de todos os reinos y le mostró los reinos do mundo del mundo e o seu esplendor. y los E lhe esplendor. disse: Y le dijo, tudo isto todo esto te darei, te daré se prostrado me adorarás. si te postras y me adoras. Então Jesus lhe disse: Entonces Jesús le dijo, retira-te, Satanás, retírate, Satanás, pois está escrito: porque está escrito, ao Senhor o teu al Deus Señor tu Dios adorarás, e adorarás só a ele servirá. y solo a él servirás. Então o diabo o deixou Entonces el diablo e dejó, vieram os anjos vinieron los e o ángeles serviram. y lo sirvieron. Amém? Amén. As tentações vêm, Las tentaciones as vienen, propostas vêm. las propuestas vienen. Às vezes está num contexto de um trabalho, Está en el contexto de un trabajo, olha algo fácil ves algo fácil e deseja pegar aquilo. y deseas agarrar aquello. A voz fala: La voz habla, pega, agárralo. tem muito. Hay mucho. Ele não precisa de tudo Él isso. no necesita de todo eso. É a voz demoníaca. La voz demoníaca. Mal sabe você Mal tú sabes que está cheio de câmeras que ahí está lleno de cámaras filmando. viéndote. Quando você pega aquilo, Cuando tú agarras aquello, pôs no bolso, lo colocas Y en tu se bolsillo y te vas. lá fora está a polícia Afuera está la já te policía esperando. que te está Que esperando. você deu ouvido Porque tú diste à oídos voz demoníaca. a la voz demoníaca. Pega, Agárralo. é só Es solamente não vai uno. fazer falta. No va a hacer falta. O que é seu, Lo que es é tuyo seu. es tuyo. O que não é seu, Lo que no es tuyo, deixa lá. déjalo allá. Aquilo que vem fácil, Aquello que viene fácil, às vezes nem sempre é vantagem. a veces ni siempre Às es vezes nem sempre é ventaja. bom. A veces no siempre es bueno. Aí você tem que falar igual Jesus falou aqui, ó. Tienes que hablar igual a Jesús. Quando habló ouvir aquí. a voz demoníaca, Cuando oí la voz você demoníaca, pode usar essa mesma palavra. puedes usar esta misma palabra. Retira-te de mim, Satanás, Retírate de mí, Satanás. pois está escrito: Pues está escrito, ao Senhor o teu Deus al Señor tu adorarás, Dios adorarás, e só a Ele eu sirvo. y solo a Él yo sirvo. Amém? Amén. Se você é servo de Si Deus, tú eres siervo de Dios, você vai estar ouvindo a voz de Deus, tú vas a estar oyendo la a voz voz de do Dios, Espírito Santo de la Deus, voz del Espíritu Santo de Dios. e não vai deixar o certo No vas a dejar lo correcto pelo duvidoso, por lo que es de duda, porque Deus é contigo. porque Dios está É contigo. Ele que te abençoa, Él es quien te é bendice, Ele que te honra. Él es quien te honra. Amém? Amén. Só para exemplificar, para a gente encerrar, que já apareceu ali tempo esgotado, Solo para nosotros cerrar, mas a gente vai só, eu vou colocar só um exemplo voy a colocar solo un de ejemplo quando nós ouvimos a voz de Deus, de cuando nosotros oímos la voz de Dios, as coisas prosperam. las cosas prosperan. A palavra de Deus fala, Para Dios habla lá no livro de, não precisa nem colocar na tela e nem abrir, lá no em Josué,
el libro de Josué, no capítulo 1, capítulo a palavra 1. de Deus falou assim para Josué: La palabra de Dios habló así agora para Josué. o meu servo Moisés é Ahora morto. mi siervo Moisés É morto. está muerto. Olha a circunstância Ve la de circunstancia morte. de muerte. Mas o que é que Deus falou para Josué? Más que fue lo que habló para Josué. Tome agora, Agárrame ahora, atravesse o Rio Jordão atraviesa el río e Jordán tome posse da terra prometida. y toma pose de la tierra prometida. E o que Josué fez? ¿Qué fue lo que él hizo? Obedeceu a voz Obedeció de Deus, la voz de Dios, atravessou o Jordão atravesó el e Jordán tomou posse da terra prometida. y agarró la pose de la tierra prometida. Ele não ficou ouvindo a voz demoníaca. Él no se quedó oyendo la voz Ah, meu demoníaca. servo morreu. Ay, mi siervo murió. E ficou chorando. Y se quedó E llorando. se prostrou. Y se postró. Entrou em depressão. Entró en depresión E abandonou tudo. Abandonou tudo. y abandonó todo. Ele não abandonou. Él no lo Ele abandonó. continuou firme em Él Deus. continuó firme en Dios. Permaneceu em Deus Permaneció en e Dios alcançou a terra prometida. y alcanzó la tierra prometida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus Estamos a oír la voz de Dios. para que nós alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Porque nosotros alcanzamos aquello que Dios Deus tiene tem o para melhor nosotros. para você. Dios tiene lo mejor para ti. Ouça o que Ele tem te falado. Oye lo que Él te ha hablado. E Ele fala conosco Él habla con nosotros através da palavra, a través de la palabra, através dos a louvores, través de las oraciones, através de uma palavra pregada que você a ouve. través de una palabra predicada que tú oyes. É isso que precisamos ouvir. Eso que nosotros A necesitamos voz de oír. Deus. La voz de Dios. E seremos Y abençoados. seremos bendecidos. Amém? Amén. Vamos ficar em pé. Vamos a colocarnos de pie. Vamos estar orando Vamos a estar orando. para encerrar. Para nosotros cerrar, Fecha os teus olhos. cierra tus ojos. Põe a mão no teu coração. Coloca a mano en tu corazón. Eu não sei o que você tem ouvido Yo no sé lo que tú has oído do mundo. del mundo. E às vezes tem colocado em prática Y a veces lo has colocado en as práctica. coisas do mundo. Las cosas del mundo. Eu convido você Yo te invito a ti a se voltar para Deus. que vuelvas a Dios Todos os dias. todos los días. Volte-se para Deus. Vuelve a Dios Porque Ele é contigo. porque Él está contigo. É Ele que te honra. El que te honra, Ele que te el abençoa. que te bendice. Não se aposse No te apuestes. daquilo que não é seu. No agarres aquello que no es tuyo. Às vezes é uma coisa tão simples, Puede ser algo tan simple, tão barata, tan barato, e você que se tú, aposta daquilo. que tú agarras aquello. Fique com o que é seu. Quédate con lo que es tuyo. Deus te abençoou Dios te bendijo com o casamento, con un com casamiento, o trabalho, con un com trabajo, filhos. con tus hijos. Ouça a voz de Deus Oye la voz de Dios e diga não à voz demoníaca. y di no a la voz demoníaca. Ouça a voz de Deus Oye la voz de e Dios diga não à voz da circunstância. y di no a la voz de las circunstancias. Ouça a voz de Deus Oye la voz de Dios, com a sabedoria de Deus. sabiduría de Dios. Que Deus quer te abençoar, Que Dios te tiene que quer te bendecir. honrar Dios te va a cada honrar dia mais e mais. cada día más y más. Amado Deus, Amado Dios, amado Pai, amado Padre, obrigado, Senhor, gracias por Señor esta palavra. por esta palabra. Eu creio, Senhor, Yo creo, que nós Señor, estamos nosotros estamos saindo daqui saliendo de aquí com um novo con entendimento un nuevo de entendimiento. nós ouvirmos Nosotros oír a voz do Espírito Santo de Deus, la voz del Espíritu de nós Santo de sermos Dios. guiados Nosotros pelo somos Teu Espírito. guiados por el Espíritu. Eu repreendo Yo agora reprendo ahora toda voz toda demoníaca, voz demoníaca, toda voz da toda voz de circunstância, la circunstancia, toda voz que não é da sabedoria de toda Deus. voz que no es de la sabiduría de Eu Dios. repreendo Yo agora reprendo ahora todo mal, todo mal, todo câncer, todo cáncer, todo diabetes. toda diabetes. Eu repreendo Yo agora reprendo ahora todo todo coronavírus coronavirus fora do nosso caminho, fuera de nuestro camino, fora do nosso arraial, fuera de nuestro fora da nossa corredor, casa, fuera de nuestra em casa. nome de En Jesus. nombre de Jesús, Em nome de en Jesus. nombre de Jesús. Que o Senhor te abençoe e te Que el guarde. Señor te bendiga y te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre Que el ti. Señor haga resplandecer el rostro Que sobre o ti. Senhor te levante o teu Que el rosto Señor levante tu e rostro te dê a paz. y te dé la paz. Amém Amén e amém. y amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Você pode aplaudir o nosso Deus mais uma vez? ¿Puedes aplaudir a nuestro Dios una vez más? Lembrando dos nossos cultos. Recordando nuestros cultos. Sábado às 8 da noite. Sábado a las 8 de la noche. Domingo às 11 horas da manhã. Domingo 11 horas de la mañana. Nós temos as nossas células Tenemos nuestras células durante a semana. durante la semana. As nossas células têm algumas que já estão presenciais Nuestras células, algunas son e presenciales outras online. y otras son online. Junte-se a nós Júntate a nosotros para que nós possamos para que nosotros podamos estar ouvindo cada dia mais e mais oyendo cada día más a voz de Deus. la voz de Dios. Amém? Amén. Que você tenha um bom domingo, Que tengas un buen uma domingo, boa semana una buena semana em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Amém. Amém.